Cadê a Marcele? Lorena também é nossa caloura, já está quase se formando. Caloura, já 2021, e está na pegada aí, continua estudando. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos, né? Espero que a gente possa aqui relembrar bastante esse conteúdo de base da química, que é o conteúdo de atomística, certo? E a gente vai estar trabalhando nessa forma de mini cursos. Vou dar um assunto, fazer uns exercícios, dar uma revisada, e quando for maratona de exercício, eu aviso vocês. Aí a maratona já vai ser um pouco mais pesado, entendeu? Exercícios mais punks aí pra gente, tá bom? Então vamos lá. Enquanto eu carrego aqui o meu slide para a gente começar, certo? Eu queria que vocês colocassem se já são meus alunos ou não aí no chat, tá? Só para eu ter uma noção de com quem eu estou conversando. Ah! Olá, Ana, tudo bem? Olá, Larissa, Andrigé Caloura, Pedrinho, Tchelle. E a Ingrid né, Ingrid? Sim, né? Jennifer. Opa, ótimo. Show. Legal. Maravilha. Já foi, né? Tchuca vacinada já. Ainda ficou faltando a galera da turma da tarde. Eu acho que eu vou ter que fazer outro mini curso desse aqui. Beleza, gente. Vou colocar aqui rapidola, né? O meu Instagram pessoal. Fazer o meu merchan. Me segue lá. Me segue lá no meu Instagram profissional também. Já batemos 300 seguidores. Segue aí, blogueira nas horas vagas. Oi, Vitória, tudo bem? Seja bem-vinda. Legal. Caloura já, olha que maravilha, de Minas Gerais. O povo aí de Minas é um povo bonito, né, Vitória? Tem uns colegas aí. Vou ficar mais famosa, vocês vão ver. Vou participar do Big Brother, vou me inscrever. Já pensou? Então vamos lá, turma. Preparei aqui um mini curso, né, sobre atomística para vocês. Bem legal, bem objetivo, certo? Temos 22 alunos. Galera aí, pode entrar. Mandem no grupo, tirem um print, tá? Mandem lá no grupo que vocês estão aqui na aula conectados comigo. Eu acho que o grupo está liberado, né, gente? Mandem lá, que é para incentivar a galera a participar, tá bom? Quebra essa para sua professora querida. E pode contar comigo, viu, gente? Não sendo dinheiro, a gente vai estar aqui para ajudar, tá? Se for dinheiro, aí já não dá, entendeu? Vocês sabem que a situação não tá fácil. Beleza? Então, com papel e caneta aí, para anotar, tirar print do que vocês acharem importante, tá? Já coloquei aí meu Instagram, me segue lá para você acompanhar. Sempre que for ter oficinas, a gente vai estar colocando lá nas redes sociais, certo? Salva meu contato aí no WhatsApp também. Rapaz, foi uma luta agora. Ainda ficaram faltando 6 pessoas que preencheram o formulário e eu não consegui ainda adicioná-las no grupo. Não consegui. Boa, Pedro. Obrigado, meu amor. Show. Valeu, galera. É isso aí. Mandem que vocês estão online aqui participando comigo, tá? Que aí incentiva a galera a participar também. Efeito manada. Filho? Filho. Vamos lá. Bom, galera, já estão vendo o meu slide? Confirmem aí para mim. Estão vendo? Beleza? Sim. Show. Olha, Duda, tu não vai inventar de fazer química.
Beli também. Não, brincadeira, gente. Se vocês quiserem fazer química, pode fazer, porque de química e louco todo mundo tem um pouco. Filho. Beleza? Então, turma, vou entrar aqui pelo celular também, tá bom? Assim eu fico acompanhando vocês. Só o Pedro e a Beli que mandaram no grupo que estão conectados, hein? Bora, deixa da tua onda, te conecta lá. Manda mensagem lá para a galera ver que você está online comigo, tá bom? E vamos começar a falar sobre estrutura atômica, beleza? Olha só, gente. Hoje nós sabemos que tudo que existe no universo é formado por quem? Por átomos, não é verdade? Tudo que existe no universo é formado por átomos, certo? Os átomos são, no caso, a unidade formadora de toda e qualquer matéria. Não é assim que funciona o negócio, galera? Show, Ingrid, muito obrigado, gente. Beleza? Só que durante muito tempo, a gente conceituava a matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A gente classificava a matéria, né, pessoal? Em matéria, corpo e objeto, em substâncias puras e misturas. A gente conseguia determinar os estados de agregação da matéria, como sólido, líquido e gasoso. Mas durante muito tempo, isso foi explicado, mas a gente não sabia do que a matéria era formada, do que a matéria era constituída, certo? O que era matéria, na verdade? Que já era algo conceituado, já era algo presente naquela época, mas a gente não sabia, de fato, o que formava essa matéria. E aí começa, gente, uma história que eu vou tentar ser bem breve e objetiva com vocês, falando sobre ela. Como é que funciona isso, tá? Na verdade, a história começa antes do Leucipo e do Demócrito. Por quê? Como eu falei para você, a gente já sabia que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, beleza? Só que a gente se questionava do que a matéria era formada. E a primeira pessoa, gente, a primeira pessoa a dar um conceito sobre matéria, sobre constituição e formação da matéria, acreditem, foi um cara chamado Tales, que morava numa cidade de Mileto. Atualmente, hoje, essa cidade é na Turquia, certo, gente? E o Tales afirmava o seguinte, que a matéria era formada por água. Ponto. Tudo que existia no universo, era formado por água. A água era a unidade formadora da matéria. Pessoal, hoje a gente sabe, né, pessoal, que não é assim que funciona. Não é verdade? Mas na época de Tales, ele não sabia, por exemplo, que mais de 70% do nosso corpo é feito de água. E que a água é uma substância essencial para a nossa vida. Não é verdade, galera? Olha, nesse mesmo período aí de Demócrito e Leucipo, mas um tempo antes, tá bom? Então, primeiro a conceituar sobre a constituição da matéria foi o Tales de Mileto, certo? Depois de Tales, vieram outras pessoas que afirmavam, por exemplo, que a matéria era formada por fogo, que a matéria era descontínua. Depois veio a questão do Aristóteles, que falava que a matéria era formada pelos 4 elementos essenciais, como terra, fogo, água e ar. E foi justamente nessa época em que a teoria de Tales não era tão bem aceita, mas era respeitada, porque ele era um dos 7 sábios que existiam na Grécia Antiga, certo, gente? Que surgiu as teorias de Demócrito e Leucipo, certo? Demócrito e Leucipo defendiam uma teoria de que a matéria não poderia ser feita apenas dos 4 elementos essenciais. E um belo dia, gente, ao caminhar numa praia, ele se deparou com uma rocha. A rocha apresentava massa, ela ocupava um lugar no espaço, e ele pensou o seguinte: se ele descobrisse o que estava dentro daquela rocha, ele iria encontrar a unidade formadora da matéria. Afinal de contas, a rocha apresentava e era feita de matéria, certo, pessoal? Então, o que ele fez, gente? Ele começou a quebrar essa rocha. Tchosque, começou a cortar ela e pá, e pá, até a rocha se resumir a um pedaço tão pequenininho, mas tão pequeno,
que ele não conseguia mais o quê, turma? Ele não conseguia mais fragmentar, ele não conseguia mais dividir esse pedaço. E a esse pedaço tão pequeno, ele disse que era a unidade formadora da matéria e chamou ele de átomo. Justamente, gente, pela palavra átomo ter um significado. O A, pessoal, significa não, certo? E o tomo significa o quê, gente? Parte. Eu não consigo mais particionar. Eu não consigo mais o quê, gente? Dividir. E esse pedacinho pequenininho vai ser a unidade formadora de toda e qualquer matéria. Qual era o problema do modelo de Demócrito e Leucipo? Qual era o problema dele? É que esse modelo, gente, era completamente idealista, completamente filosófico. Em nenhum momento ele conseguiu comprovar experimentalmente que a matéria era formada por átomos, certo? Isso foi provado muito tempo depois, certo? Então, toda vez que mencionarem para vocês modelo atômico filosófico, modelo atômico idealista, lembrem-se de Demócrito e Leucipo, que foram os primeiros a conceituar que a matéria era formada por quem, galera? Por átomos. Tudo bem até aí? Tranquilo? Manda no chat aí para mim se está tudo certo, tá? Quem não puder falar por voz. Sim, beleza? Show. Então, o primeiro modelo atômico idealista, filosófico, é o modelo atômico de Demócrito e Leucipo, que defendia que a matéria era formada por uma partícula muito pequena, indivisível, chamada de quê, turma? De átomo. Beleza? Ok? Vamos lá. Depois de Demócrito e Leucipo, gente, vieram vários cientistas, vários filósofos, até mesmo alquimistas, que fizeram vários experimentos, descobriram novos elementos químicos, e dentro desse período entre Demócrito e Leucipo e o John Dalton, teve um cara que talvez você não conheça a teoria dele, não conheça ele, mas conhece uma fala muito famosa dele, um cara chamado Antoine Lavoisier, certo? Lavoisier dizia uma frase que é muito propagada por aí. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é isso, gente? Então, o Lavoisier, ele fez experimentos com elementos químicos chamados de reações químicas e provou, gente, que a matéria poderia ser transformada, independente de fenômenos naturais, certo? E chegou à conclusão de que a matéria era formada, né, sim, por átomos, mas não se aprofundou muito nisso. Ficou mais voltado à questão das reações e da lei da conservação da massa, né? Lavoisier defendia o seguinte, que se você começasse um processo reacional com 100 gramas de determinada substância, por mais que você transformasse essa substância tipo A, eu tenho uma substância A, certo? Eu vou reagir essa substância A com uma substância B e eu vou formar uma substância C, que é diferente tanto da A, certo, pessoal, quanto da B. Só que se eu tivesse 100 gramas dessas substâncias A e B, eu também deveria ter 100 gramas da substância formada. Isso se chama lei da conservação da massa, entendeu? Que bate no raciocínio dele de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, gente, quando surgiu Dalton, ele já tinha um conhecimento prévio sobre reações químicas, a lei da conservação da massa de Lavoisier, tinha também conhecimento sobre a lei das proporções fixas de Proust, que posteriormente a gente pode estar falando sobre eles, certo? E
determinou que a ideia de Demócrito e Leucipo estava correta. A matéria era assim formada por uma partícula muito pequena chamada de átomo. Só que essa partícula, ela tinha um formato esférico muito semelhante a uma bola de bilhar, certo, gente? Então, para Dalton, a matéria é formada por átomos também? Sim, mas esse átomo vai ser que nem uma bola de bilhar, esférico, maciço, invisível, indestrutível, e na época ele não mencionou nada com relação à questão de carga elétrica. Então, observa, gente, aqui vocês estão vendo essa bolinha verde, né? Vou pintar aqui de vermelho ela. Estão vendo aí? Certo? Então, para o Dalton, de diferente, era que a matéria era formada por átomos e que os átomos, gente, eles eram, que nem uma bola de bilhar, esférico, maciço, indivisível, indestrutível. Gente, vocês já pegaram uma bola de bilhar? Ela é maciça e se você deixar ela cair no chão, ela não vai quebrar com facilidade. É difícil você dividir a bola de bilhar, até mesmo destruir ela devido ao fato dela ser maciça. Não é verdade, pessoal? E ele defendia essa teoria de que os átomos eram nesse formato. Detalhe, se você tinha um mesmo elemento, presta atenção nessas afirmações, tá, galera? Átomos de um mesmo elemento, ó. Átomos de um mesmo elemento que iguais em suas características. Quem defendeu isso foi Dalton. Então, observem, gente, que aqui, onde eu fiz o X, que agora eu estou apagando, eu tenho a mesma cor, certo, galera? E tenho o mesmo tamanho. Ou seja, essa bolinha verde aqui, verde clara, está representando o mesmo elemento químico. Deu para entender, turma? Então, átomos do mesmo elemento são iguais no tamanho, na cor e apresentam as mesmas o quê? Características. Deu para entender até aí, galera? Beleza? Sim, sim. Show. Beleza, tia. Agora, olha só. Se os átomos de um mesmo elemento são iguais, átomos de elementos diferentes vão ser o quê, gente? Diferentes. Entendeu, pessoal? Observem que aqui eu já tenho átomos que são diferentes em tamanho, né, turma? Ó, eu tenho uma bolinha pequena, uma um pouco maior, uma um pouco maior que maior e uma bem grande. E também são diferentes na sua coloração. Eu tenho um verde, eu tenho um amarelo, eu tenho um vermelho e eu tenho eu acho que é preto ou azul escuro, acho que é preto, né? Eu sou meio cega, gente, acho que é preto, certo? Então, aqui, quem defendeu essas teorias, quem acrescentou essas informações foi o Dalton. O átomo era que nem uma bola de bilhar, e se fosse do mesmo elemento, ele era igual. Se fosse de elemento diferente, ele ia ser diferente. Beleza, turma? Então, átomos de elementos, olha lá, diferentes são diferentes em suas o quê? Características. Deu para entender até aí? Posso continuar? Pode. Pode. Beleza. Além disso, Tami, o que o Dalton falou? Prestem atenção. Você sabe o que é uma substância simples. Nós já estudamos isso lá em Química Básica. Substância simples é aquela substância formada por um único elemento químico. Tami, aqui eu tenho duas bolinhas verdes claras, ou amarela, né? Verde clara, certo? Mas elas representam átomos iguais ou átomos diferentes? Galera, responde para mim aí. Essa aqui que eu estou marcando com X, representam átomos iguais ou diferentes? Iguais. Iguais. Isso. E essa verde maior aqui, átomos iguais ou diferentes? Bora, turma, responde. Iguais. São iguais. Iguais. Tá? Então, quando isso acontecer, você vai ter uma substância simples, certo? Olha quem disse isso, Dalton, certo? Substâncias simples são formadas por elementos o quê? Iguais. Então, quando a gente classifica lá, por exemplo, o gás oxigênio
como substância pura simples, certo? É daqui que vem esse conceito, tá, turma? Beleza? Show. E substâncias compostas? Se as substâncias simples são formadas por elementos iguais, fala para mim. As substâncias compostas vão ser formadas por elementos o quê? Diferentes. E aí, na imagem, fica show de bola entender isso, né, galera? Olhem aqui, ó. Aqui eu tenho verde, né, e amarelo, certo? Aqui eu tenho verde, preto e verde, certo? Então, eu tenho aqui uma substância formada por elementos diferentes. Aqui eu tenho outra substância, certo, turma? Formada por elementos diferentes. Então, nesse momento, Dalton te ajuda a entender o conceito de substância simples e o conceito de substância composta. Substância simples é formada por um único elemento químico, por elementos iguais. Substância composta são formadas por elementos diferentes, ou seja, mais de um elemento químico. Aqui você tem, por exemplo, a água. A água não tem o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio? São diferentes. Aqui você teria, por exemplo, o gás hidrogênio. Hidrogênio é um elemento químico, então aqui é só um e eles são iguais. Certo, turma? Deu para entender até aí? Sim. Sim, Vamos sim. em frente. Cadê o resto do povo? Estão vivos? Manda oi aí no chat para eu ver. Beleza, show. Vai mandando aí, quero que você fique aqui conectado comigo, tá bom? Estou olhando aqui pelo celular, tá? Bom, depois dessas duas afirmações de Dalton, tem mais algumas que a gente chama de postulados, certo? Postulados são afirmações que não precisam de prova, não precisam de experimentos. Ele afirmou, está afirmado e é isso e ponto final. Por isso que chama de postulado, certo? Então, o Dalton, gente, ele defendia, né, a teoria de que os átomos não poderiam ser criados e nem destruídos porque são esferas rígidas indivisíveis, certo? Não teria nada menor do que ele. Tá ok? Bom, outra afirmação dele era que durante as reações químicas, gente, os átomos se recombinam. Lembra que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, observem aqui, turma, que vocês têm basicamente uma molécula aqui com dois átomos, né? E você tem 6 átomos, então 3 moléculas, e uma outra molécula apenas com 2 átomos, certo? Quando ocorrer a reação química entre eles vão se arrumar de uma forma diferente que vai dar origem a uma nova substância. Presta atenção na imagem aí agora. Ó, viu só? Eles se arrumaram de forma diferente, formaram substâncias o quê? Diferentes. Só que nada foi perdido. Quantas bolinhas rosas, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nada foi criado, certo? Conte as bolinhas vermelhas. 1, 2, 1, 2. Mas como eles se recombinam, se rearranjam de formas diferentes, formou-se uma nova o quê? Substância. Deu para entender isso daí, turma? Tranquilo? A senhora pode explicar de novo, por favor? Que eu não entendi muito bem. Sim. Beleza. Aqui eu estou explicando, Tchucu, o processo de reação química, tá? Com base na lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Como é que vai acontecer essa transformação se eu não posso perder nada, certo? E nem criar nada, ok? Aí é que tá. Os átomos vão se arrumar de forma o quê, Tchucu? Diferente, certo? Para formar novas substâncias. Observa que aqui eu tinha bolinha rosa com bolinha rosa, certo? E bolinha vermelha com bolinha vermelha. Quando aconteceu a reação, eu fiquei com uma vermelha e 3 rosas, certo? E outra vermelha e 3 rosas. Ou seja, essas duas moléculas são iguais, certo? Mas são diferentes da que eu tinha no início. Entendeu? E quando eu falo que nada foi perdido e nem criado,
Aí nós fizemos a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosas. Conta comigo aqui, Tchuco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu? Eu não perdi nada e nem criei nada. E da vermelha, 1, 2, 1, 2. Sacou? Elas se arrumam de forma diferente, por isso que vão formar novas o quê? Substâncias. Tá certo, tio? Deu para entender agora? Sim, sim, obrigado. Tranquilo. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, pode mandar aí no chat, tá? Ou chamar aqui na voz, que a gente está aqui para sanar exatamente essas dúvidas que vocês às vezes ficam com vergonha durante as aulas normais. Tá bom? Então vamos lá. Atualmente, gente, nós temos para mais de 100 elementos químicos. Hoje a tabela periódica está em plena expansão. A gente já tem aí uma tabela completa até o 7º período, com 118 elementos químicos no mínimo, tá certo? Bom, outra coisa importante, gente, é que cada elemento químico possui o seu símbolo, certo? E o símbolo desse elemento, gente, é uma letra maiúscula. Em alguns casos, acompanha-se também uma letra minúscula. Só que a letra maiúscula é que vai estar caracterizando o elemento químico de fato, tá, gente? Então, você observa aí que eu coloquei hidrogênio, oxigênio, ferro, cálcio, flúor, enxofre, magnésio, sódio, ouro, fósforo. Em alguns casos, na maioria, na verdade, o elemento químico tem o mesmo símbolo do seu nome, certo? Isso. Tem o mesmo símbolo do seu nome. Em outros casos, certo? Faz parte de Dalton, tá? Faz parte de Dalton, BR. Em outros casos, eles têm um símbolo parecido com o seu nome em grego, tá? Então, tomem cuidado aí quando você estiver trabalhando com enxofre, com ouro, ou até mesmo fósforo. Observem aí, né, no caso, que o hidrogênio vai ter o símbolo H, que é parecido com o nome dele, o oxigênio vai ser o O ferro vai ser o Fe, tudo parecido com o nome dele. O cálcio vai ser o Ca, beleza? O flúor vai ser o F, mas quando chega no enxofre, galera, já é o S, que não tem nada a ver com a letra E, certo? Por que que é isso? Porque o S vem do nome grego dele, que é sulfur, certo? Por isso aqui é o S, que é o símbolo dele. Aqui temos o magnésio, o sódio. Sódio também tem o símbolo bem diferente do nome dele em português, porque deriva do nome em grego, tá, pessoal? Por isso aqui é Na, tá, galera? O ouro, a mesma coisa, certo? O ouro é representado por Au, ok? Que vem de auro, certo? Que é o nome em grego. E o fósforo, gente, não é representado por F, é representado por P, por causa do nome dele em grego, certo, galera? Beleza? Então tomem cuidado com isso. Cada elemento vai ter o seu símbolo, certo? Às vezes é parecido com o nome dele em português, normal. Às vezes é parecido com o nome dele em grego, tá? Bom, assim como a gente representa os elementos, a gente também usa esses elementos, essas substâncias, para dar origem e representar fórmulas, tá, galera? Então, aí eu tenho substâncias conhecidas como a água, a amônia, o etanol, a glicose, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás ozônio e o gás hélio. O hélio é um gás nobre, certo, galera? Então, cada uma dessas substâncias vão ser representadas por fórmulas diferentes. E essas fórmulas não vão ficar mudando aleatoriamente, não. Elas são fixas, certo? Então, a água você já conhece, H2O, a amônia, NH3, o álcool, etanol, é o C2H6O, que em algumas questões você trabalha com ele assim, C2H5OH, que é a mesma coisa, certo, galera? A glicose, cuidado para não confundir glicose com sacarose, certo? A glicose é o C6H12O6. A sacarose, gente, tá? Que também é um tipo de açúcar, ela é, no caso, C12H22O11. Então, tomem cuidado para não confundir, tá, pessoal? A glicose com a sacarose, certo? Aí nós temos o oxigênio. Na verdade, aqui você poderia escrever gás oxigênio,
gás nitrogênio e gás ozônio, que ficaria mais correto, certo? O2, N2 e O3. E você também teria o hélio, tá? O hélio é um gás nobre, então automaticamente ele já é gasoso, certo, turma? Beleza? Ok. Pode passar? Pode, tia. Pode. Beleza. Então, uma boa revisão aí para a gente, ó. Eu quero mais ou menos qual dos modelos representa a substância pura simples. Turma, para ser pura e simples, eu preciso ter um único elemento ou mais de um elemento? Um único. Um único. Então, quais seriam os recipientes aí, turma? Boa, Dandara. Que tem só um elemento químico. Show, Beli, show. Isso, perfeito, galera. 2, 3 Pode e responder 7. aí. Maravilha, Tchuco, tá vendo? São detalhes que fazem a diferença. E eu confesso para vocês, gente, depois que eu vi essa última prova do Enem, que pediu o gráfico de uma substância pura, nada mais me surpreende. Então, é preciso sim estar estudando a química básica, certo? Olha, aí no caso, o 7 também, tá, gente? O 7, na verdade, é igual ao terceiro, né? Igualzinho ao terceiro. Não é isso, pessoal? Né? Não, não é igual, é parecido com o terceiro. Ah, já matei a charada do 7 aqui, turma. Vocês estão vendo que aqui é 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? É a mesma substância, certo? Aqui no 7, galera, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Aqui no 7 já é uma mistura, gente. Entendeu? Porque tem substâncias diferentes. Sacou aí? Beleza, beleza. Todo mundo conseguiu entender por que o 7 não entrou na nossa análise? Show, Entendi. tá? Porque para ser substância tem que ser só um elemento, né? Não pode ter molécula diferente, não. Aqui o 7 é pegadinha do malandro. Ele colocou molécula diferente. Aí já é mistura, tá? Aí não entra na nossa análise. Mas o 2 e 3, perfeito, estão corretos como substância pura simples, tá? Vamos embora. Agora aqui eu quero uma substância pura composta. Cuidado, não vamos perder de novo esse para mistura, não. Quero substância composta. Vamos lá. E aí? Qual seria a substância composta? Enquanto eu conecto a minha câmera aqui. E aí? Qual seria, gente? Substância. Professora, Pode falar. no caso, a senhora quer a substância e não a mistura, é isso? Mistura não, só tem que ser substância pura, não pode ser mistura, tá? Então seria a 5. A 5. Mas a 5 é mistura. Tá vendo? Que tem bolinha verde e vermelha? Tá vendo aqui? Ó. Sim. Bolinha A1 verde e é. vermelha. Entendeu? Então, já é mistura, né? Porque a verde é uma substância e a vermelha é outra, certo? A4. Boa.
Ó, elas Então são seria iguais, 1 e né? a 4? Isso! Elas são iguais, mas os elementos são diferentes, né, gente? Show! Elas são todas iguais aqui, né? Mas os elementos são diferentes. Galera, e a sexta? Não pode ser a sexta? Por que a sexta não pode ser? Uma mistura. Boa. Tá vendo que aqui é uma substância, ó? Aqui já é outra, ó. Viu? E aqui já é outra. Sacou, gente? A sétima, mesmo esquema que a gente fez, né? É uma mistura. Agora, a oitava, não pode ser a oitava, não, gente? A oitava não dá, não? Não. Pegadinha no malandro, né, pessoal? Ó, essa aqui é diferente dessa. Não é isso, gente? Então, também é uma mistura, certo? E professora, Oi. então ele pode ser diferente tanto em forma e tanto em quantidade? Para quê? Para mistura? Tipo, do átomo. Toda vez que mudar a forma ou a quantidade, já muda a substância, entendeu, tio? Já muda a Tá. substância. Tá, filhão? Beleza. Então, vamos lá, meus amores. Aqui a mistura, já vimos, né? 5, 6, 7 e 8. E aqui ele coloca um exemplo. Eu vou até passar, porque eu acho que esse aqui é bem fácil para a gente. Tá? Vou passar rápido já com a resposta. Ó. O açúcar da cana, cientificamente denominado sacarose, é uma substância formada por moléculas representadas por... Ei, turma, como é o nome disso daqui, quimicamente falando? Átomo, molécula, Sacarose. fórmula... Não, sacarose, beleza, mas Fórmula. átomo, molécula ou fórmula? Fórmula. Isso, fórmula molecular. Essa fórmula molecular, galera, ela sempre vai indicar quantidade. Certo? Beleza? Aí explica o significado de C12H22 relacionado à molécula de sacarose. Bom, possui quantos elementos químicos? 3. Gente, o elemento químico é representado pela letra maiúscula. Eu tenho uma, que é o C, outra que é o H e outra que é o O. Faz sentido para você aqui essa resposta ser 3? Beleza? Sim, sim. Sim. Tá, deixa eu ver se eu coloco aqui a câmera para vocês. Não vão se assustar. Né, Duda? É. Deixa eu ver. Tomei banho. Ó. Aqui é na humildade, viu? Sou rica, não. Opa, agora ficou chique, ó. Agora foi bonito. Ei, vocês me iludem muito, ó. Vocês, meus alunos, vocês não têm noção, não. Se não fosse vocês, acho que eu não estava mais nesse mundo, não. Meus alunos me amam. E o meu filho, né? Bom, quais são esses elementos, né, gente? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí, olha só. Ela possui um total de quantos átomos? Vou colocar aqui a resposta para a gente, 45. Porque quando ela pede os átomos, eu vou contar os átomos de carbono, os átomos de hidrogênio, os átomos de oxigênio. Fechou? 12, 22 com mais 11, dá quanto, gente? Dá 45. Beleza, galera? Tranquilo? Ok. Tranquilo. Show. Bom, agora eu vou passar essa daqui, depois você pode fazer ela se quiser, tá? Tem exercício no nosso material. E aqui eu quero comentar um negócio importante com vocês. O número de substâncias simples com atomicidade par entre as substâncias de fórmula. Eu tenho aqui, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fórmulas, certo? E ele quer que eu determine o número de substâncias simples com atomicidade par. Para ser uma substância simples, tem que ser só um átomo, certo, gente? Só um
elemento químico. Beleza, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho que observar aqui que o oxigênio vai entrar. Essa aqui, o H2O2, vai entrar na minha análise, gente? Não. Não Não. pode, são 2 elementos, está fora. O P4 vai entrar na minha análise, gente? Sim. Boa. E o I2 vai entrar? Vai. 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 E o C2H4? Não. Não. E o CO2? Não. Não vai. Por que não, Tio? Você tá falando do CO2? Isso. Ah, tá, não vai não. Não, porque são 2 letras maiúsculas aqui, certo? E aqui o hélio, tá? Agora, beleza, eu já achei 1, 2, 3, 4 substâncias que são simples. Agora ele quer as que têm atomicidade par. A atomicidade é esse número que fica aqui atrás, ó. O 3, o 4, o 2, o 1. Qual deles são pares? O P e o I. Concordam comigo? Sim. Sim. Então, qual é a resposta? Letra A de amor bandido, letra B de beijinho doce, letra C de coisas do coração, letra D de doido, ou letra E? D de doido. Letra D de doidinho. Não sei. Por que você arrumou? Vou sair. Vou sair pra onde? Não sai? Tomou banho, já tá entrando. Vamos lá, gente. E agora, Tami? Tudo que a gente falou, certo? Tudo que a gente falou é muito bacana, é válido e serve até hoje pra gente. Porém, em nenhum momento nós falamos sobre isso que vai aparecer agora para você, que é a natureza elétrica de quem, gente? Da matéria. Quantas vezes você já não se deparou com essa imagem, né, de raios, relâmpagos e trovões? Em casa a gente está em constante contato com a eletricidade. Não sei se você já passou, às vezes, perto da televisão, quando ela está ligada, e ficou com os pelinhos arrepiados, né? Fala arrepiado ou arrupiado? Isso eu não lembro. Enfim, né? Fica assim, auriçado, né? Por quê, gente? Porque existe na matéria uma natureza elétrica, uma carga elétrica, né? A gente chama isso até de energia. A pessoa é muito negativa, a gente associa a negatividade da pessoa à carga elétrica negativa, né? Aquela pessoa é muito positiva, aquela pessoa é muito para cima e tal, a gente associa isso a uma carga elétrica positiva, né? E hoje a gente sabe o nome dessas cargas elétricas, né, gente? Carga elétrica negativa tem o nome de elétron, não é isso? Carga elétrica positiva tem o nome de quê, turma? De próton. Mas nessa época, gente, a gente não sabia disso. Então, Dalton nada falou sobre a natureza elétrica da matéria. Nada. Ninguém falou nada, certo? Aí que veio um cara chamado, gente, J.J. Thomson, e começou a estudar a natureza elétrica da matéria. O Thomson, gente, ele fez um experimento que a gente chama de raios catódicos e descobriu a existência de uma partícula que estava dentro do átomo, ou seja, raciocinem comigo, para essa partícula estar dentro do átomo, ela é menor do que ele, concorda? Concorda, gente? Sim. Então, o Thomson, ele já começou a dizer, mano, o átomo não é a menor partícula que existe no universo, não. Eu já descobri uma aqui que está dentro dele aí, é o elétron. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai resolver essa parada? Então, para Thomson, o átomo já não era indivisível, porque ele encontrou algo dentro dele, certo? Só que o Thomson, ele não se atentou muito para isso, não. Tá? Ele descobriu o elétron, que era uma partícula carregada negativamente através da sua experiência com os raios catódicos, certo? Que eu vou mostrar no próximo slide para você, e afirmava que o átomo era meio que uma estrutura fluida, gelatinosa, que nem um pudim de passas.
Então, o modelo de Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar. O modelo de Demócrito e Leucipo é conhecido como modelo filosófico, certo, gente? Idealista. E o modelo de Thomson, pessoal, é conhecido, galera, como modelo de quê? Do pudim de passas. Deu até fome. O pudim, gente, ele é gelatinoso, não é isso? E para o Thomson, o átomo era assim, dessa forma, já não era maciço que nem o de Dalton. Era esférico, mas era gelatinoso, era meio fluido, e os elétrons era como se fossem as passas que ficam no pudim, certo? Só que ele garantia a neutralidade do átomo. Então, ele acreditava que dentro desse átomo tinha uma cargona positiva ou várias cargas positivas, que ele não disse quem era, certo? Que garantiam a neutralidade do átomo. Então, o feito mais importante de Thomson foi descobrir uma partícula menor do que o átomo dentro dele, com carga elétrica negativa, certo? Na qual ele chamou de elétron. Então, para Thomson, o átomo maciço é constituído por um fluido com carga positiva, no qual estão dispersos quem? Os elétrons. É como se essa parte aqui de fora fosse a parte maciça, fosse a parte rígida, e aqui dentro eu tivesse a parte fluida, a parte gelatinosa. É como se o pudim tivesse dentro da forma ainda, entendeu? Então, o que está na forma é duro, né, maciço, mas o que está dentro, né, que é aquela parte gostosa do pudim, meu Deus, enfim, né, que é gelatinosa, é que fica, no caso, os elétrons, que seriam as passas, tá ok? Então, o feito mais importante de Thomson é começar a se questionar e estudar a natureza elétrica da matéria, descobrir uma nova partícula dentro do átomo, carregada negativamente, e chamou ela de quê? De elétron, tá, gente? E ele fez isso quando ele fez esse experimento dos raios catódicos. Eu sei que vocês são jovens, eu não sou tão jovem assim, também não sou tão velha, tá? Então não vem, não. Também não vou falar a minha idade, aqui tem muita gente desconhecida aqui, também não vou falar. E vocês que já são meus alunos não vão falar, senão eu vou ficar com raiva de vocês. Tô logo avisando. Ele fez um experimento, tá? Onde ele utilizou uma ampola de Crookes. Essa ampola de Crookes, ela parecia aquelas televisões antigas, aqueles tubos de imagem de televisões antigas. Em algumas casas ainda tem, principalmente no interior. Aquelas televisões que tem aquela bundona assim, entendeu? Aquela parte de trás bem grande, para poder guardar o tubo de imagem, certo? E aí, no caso, ele injetava gases rarefeitos aqui dentro. E bem aqui nessa parte, ó, que está um círculo, era como se tivesse uma hélice. Sabe essas hélices de avião, de ventilador, que se passar algo por ela, elas começam a girar, certo? Então, por mais que aqui tivesse gases rarefeitos, né, tivesse a propagação do vácuo, quando ele injetava esse gás, essa hélice girava. Isso significa que esse gás passava por ela. Só que quando ele polarizou essa ampola de Crookes, né, esse gás desviava para o lado positivo. Gente, os opostos se atraem. Para ele desviar para o lado positivo, é porque ele tem uma carga negativa. E foi assim que ele descobriu o elétron. Certo, galera? Beleza? Tá ok? Então, eu tenho o modelo filosófico de Demócrito e Leucipo, eu tenho o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, e agora eu tenho o modelo de Thomson, que é o modelo do pudim de passas. O feito mais importante de Thomson foi descobrir o elétron, que era uma partícula carregada negativamente, através dessa experiência dos raios catódicos. Tá ok, meus amores? Beleza? Posteriormente, gente, a essa descoberta, veio um cara chamado Eugen Goldstein. E ele fez um experimento meio que reverso ao dos raios catódicos, certo? E ele observava que aparecia um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons. Ei, o elétron era atraído pelo polo positivo. Tu tá vendo aqui, ó? Tá vendo?
O elétron vinha caindo para cá, beleza? Quando o Eugen Goldstein fez o experimento reverso, ele observou que um feixe luminoso ia no sentido inverso do elétron. Ei! Se ele vai no sentido inverso do elétron, ele está indo para onde, gente? Para o polo negativo. Se ele está indo para o polo negativo, é porque esse feixe luminoso tem carga o quê? Positiva. Positivo. E aí surgiram os prótons. Certo? Então, o Eugen Goldstein foi o cara que descobriu o próton depois que Thomson descobriu o elétron. Fez um experimento reverso e observou que tinha um feixe luminoso que estava indo no sentido oposto ao elétron, ou seja, no sentido negativo. Então, esse feixe luminoso era carregado positivamente, certo? Deveria ter carga positiva. E para esse componente, ele chamou de próton. Outra coisa importante, gente, é que ele determinou que a massa do próton era quase 1840 vezes, prestem atenção, maior que a massa do elétron. Gente, a massa do elétron, ela é muito pequena, certo? Show. Ótimo, Larissa. A massa do elétron, ela é muito pequena, mas ela existe, só que ela é muito pequena e a gente acaba desprezando ela. Então, tomem cuidado, eu sempre falo isso, né, para os meus alunos, a Dudinha que está aí, né, o Pedro, a Beli, sempre ouviram isso de mim quando eu falei sobre estrutura atômica. O elétron tem massa? Tem massa, mas é muito pequena, certo? Então, eu posso desprezar essa massa. A região que contém a maior massa do átomo é aquela região que nós vamos chamar de núcleo, certo? Devido à presença dos prótons, que são muito mais pesados que os elétrons, e também a presença dos nêutrons, que vão surgir posteriormente para a gente. Beleza, turma? Então, agora, eu tenho partículas menores que o átomo, quebro uma teoria de indivisibilidade, só que ele não focou muito nisso, não. Ele não se preocupou muito em explicar. Oi. A massa do nêutron e do próton é igual, né? Sim. Sim, Tchuco. Então, só retomando, tá? Ele não se preocupou muito em explicar essa questão da divisibilidade, tá? Dessas partículas serem menores que o átomo por estar dentro dele. Ele não se preocupou muito com isso, não. Ele se preocupou em falar, em descobrir a questão da natureza elétrica da matéria, certo? Então, para ele, o átomo era que nem um pudim de passas, certo? Onde o átomo seria o pudim, né? E os elétrons seriam as passas que ficam em cima do pudim, incrustadas no pudim, certo? E para manter a neutralidade atômica, ele imaginou que teria ou uma carga positiva muito grande, tá? Ou várias carguinhas positivas para neutralizar os elétrons. Show? Beleza? Vamos lá, continuando. Depois, gente, de Thomson, veio um cara chamado Ernest Rutherford, certo? E começou a fazer estudos sobre essas descobertas do Thomson, do Dalton e de outros na época, do Goldstein e tal. E o que ele fez, gente? Ele pegou um material radioativo, emissor de partícula, o quê? Alfa. Nessa época, galera, já se conhecia a partícula alfa. Assistam aquele filme da Marie Curie na Netflix, certo? A partícula alfa. Essa partícula alfa já sabia-se também nessa época, tá, gente? Que ela é uma partícula carregada positivamente. A alfa é uma partícula positiva. Então, ele pegou esse material radioativo, emissor de partícula alfa, que já era conhecida na época, certo? E colocou de frente de uma fina lâmina de ouro. O ouro é um elemento químico, essa lâmina é feita por átomos de ouro, certo, turma? E ele esperava
esperou um tempo para ver o que iria acontecer. Atrás da lâmina, ele colocou esse sistema, galera, que a gente chama de anteparo. Certo? E revestiu esse anteparo com uma substância cintilante feita de sulfeto de zinco. Certo? Ela sendo feita de sulfeto de zinco, indicava o seguinte, que se algo passasse por essa lâmina de ouro, como você está vendo aí na imagem, e encostasse nessa lâmina de zinco, iria brilhar, iria ter algo que iria piscar, tipo vagalume, certo, gente? Porque esse material é cintilante. Então, quando o Rutherford fez esse experimento, ele observou que a maioria das partículas alfa que são positivas passavam pela lâmina. Maioria, gente, mais de 70% passava direto de boa. E, tipo, uma outra pequena parte passava pela lâmina, como você pode observar aí, mas desviava um pouco. Ei, mano, pera lá. Se essa partícula é positiva e ela está passando a lâmina desviando, ela está encostando em algo que também é positivo. Tu concorda comigo? Sim ou não? Sim. A mesma coisa pensou o Rutherford, e ele continuou o experimento. E aí ele observou que, além dessas, em menor quantidade, que desviavam, mas passavam pela lâmina, tinha uma outra pequena quantidade que nem passava pela lâmina, gente. Batia na lâmina e voltava. E aí o cara disse, como assim? Né? Então, ele chegou a algumas determinadas conclusões. Primeira, já que a maioria das lâminas, ou melhor, das partículas passavam pela lâmina, o átomo tinha dentro dele uma região vazia imensa, que não ofereceu, como é que se diz? Não ofereceu reação nenhuma, certo? Mas dentro desse átomo, também teria uma outra parte menor, né, gente? Porque foi em menor quantidade, que era carregada positivamente. Por isso desviou uma parte e outra parte batia e voltava. Certo? Foi aí então, gente, que o Rutherford afirmou que o átomo era divisível em duas regiões distintas, em duas regiões diferentes. Uma positiva, pequena, chamada de núcleo, e uma outra muito grande, que ele chamou de região vazia, e como naquela época já tinha sido descoberto o elétron, ele disse que o elétron ia ficar nessa região vazia, girando ao redor do núcleo do átomo, e, consequentemente, gente, chamou essa região vazia de eletrosfera. Então, a partir de agora, a gente começa a trabalhar com o átomo no formato que a gente tem. Divisível, é a unidade formadora da matéria, dividido em núcleo e eletrosfera, sendo que o núcleo é positivo e a eletrosfera vai comportar o elétron que tem carga elétrica negativa. Então, observem aí, gente, a maioria das lâminas, ou melhor, das partículas passando, uma pequena parte encostando no núcleo positivo, desviando, e uma outra pequena parte batendo na lâmina e voltando. Exatamente. E surgiu, então, um novo modelo atômico. Um modelo atômico que dizia que o átomo era dividido em duas partes. Uma pequena positiva, chamada de núcleo, e uma outra bem maior, girando ao redor do núcleo, chamada de eletrosfera, e daí surge o modelo atômico do planetário. Então, o modelo de Rutherford certo? Era chamado de modelo atômico
do sistema solar ou planetário. Certo? Ou planetário. Ok? Posteriormente a esse experimento, gente, veio um cara chamado Chadwick e descobriu a presença de uma outra partícula dentro do átomo, chamada de nêutron. Certo? Nêutron. Ok? E durante a experiência com materiais radioativos, ele observou que essa partícula, que ele chamou de nêutron, não tinha carga elétrica. Então, ela estaria dentro do núcleo para evitar, gente, a repulsão, o contato entre as cargas positivas, que são os prótons, certo? E garantir aí a neutralidade do átomo. Chadwick observou também que o nêutron tinha a mesma massa do próton, certo? E é por isso, gente, que quando nós perguntamos com relação à massa do átomo, a gente sempre procura no núcleo, porque tanto a partícula nêutron quanto a partícula próton são partículas que apresentam uma massa considerável, certo? Ok? Podemos continuar? Beleza? Beleza, tia. E Duda, tu ainda tá aí, Duda? Tu não foi te arrumar? Tô quase saindo. Professora, Oi. então o nêutron, ele evitava que o elétron pudesse Próton. cair no Próton. núcleo, né? Não. O O lance próton. do nêutron era com próton. Porque o próton não é positivo, né? Aí imagina se não existisse o nêutron no núcleo do átomo. Um positivo encostar em outro positivo e tchosque, e explodir. Entendeu? Aí o átomo ia se destruir. Então, quando Chadwick descobriu o nêutron, era justamente porque tinha algo que mantinha a estabilidade nuclear. Então, já sabia-se naquela época que cargas de sinais opostos se atraem, mesmo o sinal se repelem. Então, ele se questionava muito por que o núcleo não se destruía, já que tinha positivo e positivo dentro dele. Aí foi que ele fez os estudos e chegou à conclusão que existia uma partícula que era isenta de carga elétrica e que ficava ali entre os prótons para evitar esse contato e essa repulsão, certo? No qual ele chamou de nêutron. Beleza? Ok. Então, nós temos aqui duas regiões diferentes, núcleo e eletrosfera, certo? Ok? No núcleo, eu vou ter prótons e nêutrons, lembre-se sempre disso. E na eletrosfera, eu vou ter quem? Elétrons. Então, por mais que você não aprenda nada hoje comigo, você vai lembrar que Demócrito e Leucipo, conhecidos como modelo atômico filosófico, Dalton, modelo da bola de bilhar, Thomson, modelo do pudim de passas, Rutherford, modelo do planetário ou sistema solar, certo? Tranquilo, Uda. Beijo, tchau, tchau. Na verdade, Beli, não exatamente a mesma quantidade de próton, mas em determinadas situações eu tenho que ter até mais nêutron do que próton. Existe uma relação entre eles ali, que é tipo um equilíbrio eletrostático, entendeu? Em alguns momentos pode ser igual em quantidade, em outros momentos não. Pode ser mais nêutrons do que próton. O importante é que seja a quantidade suficiente para evitar que uma carga positiva se encontre com outra carga positiva. Tá ok? Beleza? Show? Top. Tá? É como eu falei para vocês, as aulas vão ser diretas e objetivas. Vou dar conceito, porque não adianta só fazer exercício e uma parte sabe, outra parte não sabe. A parte que sabe vai achar que já sabe muito e não vai querer mais, e a parte que não sabe vai continuar sem não saber. Então, gosto de fazer as coisas pelo jeito certo, entendeu? É conteúdo e exercício. E hoje eu precisava dar conteúdo para vocês, dar essa base para vocês, fazer entrar mais ainda
esses conceitos que são extremamente abstratos, tá, gente? Então, é assim que eu gosto de trabalhar. Negócio comigo é desse jeito, tá? Para quem não me conhece, né, não é porque eu sou mulher que eu diminuo a intensidade das coisas que eu faço. Pelo contrário, quanto mais corda vocês me derem, mais longe a gente vai, porque eu vou puxar mais ainda de vocês, certo? A única coisa que eu quero mesmo é contribuir para que vocês possam aí alcançar o resultado que vocês querem, e quem sabe lá na frente você vai lembrar que eu fiz parte da tua história e te ajudei um pouquinho a você alcançar esse objetivo. Esse é o pagamento que a gente tem, o resto é consequência de muito trabalho, tá? Então, vai ser assim, os nossos mini cursos, tá? Não vão ser enrolation, não vou ficar aqui dando pouco conteúdo ou contando piadinha para você, não. Vim aqui para trabalhar e para te ajudar, beleza? Espero que você goste, que você também convide outras pessoas que venham somar conosco, tá? Que queiram também aprender e que estejam abertas aí a essa oportunidade, tá bom? Show? Muito obrigado. Ótima aula, Acho que professor. Obrigado. Tamo junto. Né? Então, o átomo de Rutherford é muito parecido com o nosso modelo atômico atual. A partir de agora, são apenas aperfeiçoamentos, né? Inclusive, tio, com essa questão que tu falou do elétron cair, lá no núcleo, né? Vem depois de Rutherford, porque o Rutherford, tudo que ele fez era muito voltado ao núcleo. Então, ele não se batia muito com o elétron. Então, disse que o elétron ia ficar girando ali ao redor do núcleo aleatoriamente. Né? E hoje a gente sabe que isso não é muito certo. A gente não consegue manter a mesma energia durante todo o percurso, né, pessoal? Então, ia chegar um determinado momento que ia dar uma zebra. Foi exatamente o que aconteceu depois. Aqui, por exemplo, gente, eu tenho uma questão que fala com referência a Thomson. Então, ela fala assim, ó, qual das alternativas a seguir indica uma característica da matéria que não vai poder ser associada ao modelo atômico proposto por Thomson? Ei, Thomson, modelo do pudim de passas, modelo que explica a natureza elétrica da matéria, descobriu o elétron que tem carga elétrica negativa, certo? E aí, gente, o Thomson, ele quer uma que não pode ser associada. Seria a letra A de amor bandido, letra B de beijinho doce, letra C de coisas do coração ou letra D de doidinho. Qual seria? Beli falou que é a B. Tá? Beli, não pode conter aí, não pode bater com a teoria de Thomson, tá? Entendi. Vamos lá, turma. Só a Beli respondeu. Ai. Cadê o resto do povo? C. O átomo apresenta partícula carregada eletricamente. Não pode fazer parte de Thomson. Thomson descobriu uma carga elétrica para o átomo. Cuidado. Para Thomson, o átomo poderia ser divisível. Para Thomson, o átomo poderia apresentar partículas carregadas eletricamente, tanto negativas quanto positivas. Tá? Para Thomson, a massa do átomo não ia fazer muita relevância para a gente, tá? Ao perder ou ganhar elétron, porque o elétron tem uma massa muito pequena, certo? Então, aí a resposta seria a letra B. O átomo apresenta grandes espaços vazios. Qual foi o átomo que a gente falou sobre espaço vazio? Foi de Rutherford. Não é isso? Show? Então, gabarito letra B de beijinho doce. Tá certo? Aí aqui tem outro exemplo, eu vou passar para que a gente possa finalizar aqui com um pouco mais de conteúdo, tá? Você pode fazer depois. Tem material teórico, tem exercícios de fixação, mas ainda não tem os exercícios mais pesados, tá? Eles vêm no nosso segundo encontro do minicurso. Esse minicurso vai ter 2 encontros. Aqui também, deixa eu ver outro, aqui também.
passar aqui. Bom, e aí, gente, nós temos já uma proximidade muito grande do modelo atômico atual, onde a gente fala do átomo e suas partículas subatômicas, tá? O átomo, como a gente sabe hoje, ele é divisível em duas regiões diferentes, que é o núcleo e a eletrosfera, e dentro desse núcleo e dessa eletrosfera eu tenho 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Além disso, nós sabemos hoje que nós temos partículas menores ainda que prótons, que nêutrons e que elétrons, que são os quarks, os mesons e os pis, que são partículas que formam essas partículas, certo? Porém, a gente ainda não vai comentar muito sobre elas hoje, tá bom? O que a gente vai verificar é que o próton é sempre positivo, tem massa igual a 1, o nêutron é sempre isento de carga elétrica e tem massa igual a 1, e o elétron vai ter aí a massa de 1 sobre 1836 ou 1840 e tem carga elétrica menos 1. Tira print, porque isso aí não pode esquecer. Nem a carga do próton, nem a carga do elétron, nem a massa do próton, nem a massa do elétron e nem a massa do nêutron. Com relação à carga, se o nome dele é neutro, é porque não tem carga. Beleza? Tranquilo? Pode continuar? Beleza. Sim, Outra coisa muito importante, e provavelmente nós vamos finalizar nossa aula agora, para não ficar muito cansativo para vocês, é a gente entender o que de fato vai ser característica do átomo, vai ajudar a gente a reconhecer esse átomo, tá? Então, eu coloquei aí como as principais características do átomo que a gente tem. Gente, quando a gente está falando de átomo, nós temos 3 partículas que a gente conhece já, próton, nêutron e elétron. Só que quem vai ser responsável, pessoal, pelas características do elemento químico são os prótons. Sempre. Certo? Então, nesse caso aqui, o próton está representado pela bolinha vermelha. Conta, gente, quantas bolinhas vermelhas tem no núcleo desse átomo aí? Quantas? 5. 5. Perfeito. Só existe no universo um elemento químico que tem essa quantidade de prótons no seu núcleo. E o nome dele é boro. Não existe outro elemento químico que tenha 5 prótons no núcleo. É só o boro. Certo? Ah, mas o elétron pode mudar? Pode. Ah, mas o nêutron pode mudar? Pode. E o próton? Não muda nunca. 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 Certo? Ok? Então, quem vai caracterizar o átomo são os prótons. Aqui, por exemplo, eu mudei a quantidade de prótons. Não mudei, turma? Mudei ou não mudei? Sim. Mudou. Então, eu vou mudar o elemento químico. Quantos prótons eu tenho aí? 4. Então, agora eu vou ter um outro elemento. Não vai ser mais o boro. Vai ser o berílio. Certo? E só o berílio, somente o berílio, tem 4 elétrons, ou melhor, 4 prótons no seu núcleo. Somente ele. Se eu mudar o próton, eu mudo o elemento. Olha lá. Mudei de novo. Tenho outro elemento. Quantos prótons tem aí, turma? 2. Só tem um elemento químico que apresenta 2 prótons no seu núcleo. Somente um. O nome dele é hélio. Mas existe outro parecido com 2 elétrons. 2 elétrons é uma coisa. 2 prótons é outra. Elétron pode mudar. Nêutron pode mudar. Próton não muda. Próton é como se fosse o RG, o CPF do elemento químico. Não muda de jeito nenhum. Tá ok, turma? Bom, diferentes tipos de átomos ou elementos químicos são identificados pela quantidade de prótons que esses elementos vão apresentar no seu núcleo, vão possuir, certo? E o mais interessante, gente, é que essa quantidade de prótons nós vamos chamar também de número atômico e vamos representar pela letra Z de Dragon Ball Z, certo? Então, o número atômico de um átomo é, na verdade, a quantidade de prótons que esse átomo tem no seu núcleo. E isso nunca vai mudar, certo? Nunca, ok? Tami, mas o nêutron pode mudar? Pode.
O elétron pode mudar? Pode, mas o próton não. E sempre vai ser chamado de número atômico. Beleza? Então, quando perguntarem para você o que é o número atômico de um átomo, diga, é o número de prótons que existe no seu núcleo. Beleza? Ok? Ok. E aqui, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês a relação entre próton e elétron. Pessoal, próton é o vermelho, elétron é o verde. Conta para mim quantos vermelhos eu tenho. 5. Quantos verdes eu tenho? 5. O número de partícula positiva é igual ao de partícula negativa. Isso é uma característica de átomos eletricamente neutros, certo? Olhem agora. Contem o número de partículas positivas, que são os vermelhos, no caso. 4. E contem o número de partículas negativas, que são os verdes, no caso. 4. Então, esse átomo também é eletricamente neutro. Observem agora esse. Quantas partículas positivas? 2. Quantas negativas? 2. Pronto. Então, esse átomo é eletricamente neutro, certo, gente? Quando o número de prótons, que é o positivo, for igual ao de elétron, que é o negativo, o átomo é neutro. Bingo. Certo? Então, quando o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de carga positiva vai ser igual ao número de carga negativa. Isso pode mudar? Pode, porque o elétron pode variar. Eu posso perder elétron e posso ganhar elétron, tá? Aqui surge a primeira fórmula dentro da química, que é a fórmula correspondente ao que nós chamamos de número de massa. Ela vai ser uma somatória, tá, gente? Entre o número atômico de um átomo e o número de nêutrons dele, certo? Então, o número de massa é a soma entre prótons e nêutrons, beleza? Aqui nós temos, por exemplo, gente, quantas partículas positivas no núcleo? Que são as vermelhas, no caso, que são os prótons. Quantas temos? 4, né? Quantas negativas, que são os elétrons, que estão na cor verde, nós temos aí? 4. 4, né? Beleza. Então, ele é eletricamente neutro. Agora, quantas neutras, que são as amarelas, nós temos no núcleo? 5. Para achar o número de massa, eu vou somar próton mais neutro, tá, turma? Então, aqui daria 9. Show? Beleza? Tá ok? Beleza. Bom, aqui ele fala que você tem um átomo neutro com 15 elétrons e 16 nêutrons e que é o número de massa. Presta atenção. Se o átomo é neutro, ele está falando que tem 15 elétrons, quantos prótons ele tem, gente? 15. Pronto. Número de massa é Z, que é o próton, mais N, que é o nêutron. O próton vai ser 15, o N é 16, que é a questão da... Quanto é 15 mais 16, meus amores? 31. 31. Beleza? Ok? Beleza. Galera, é o seguinte. Para não ficar muito extenso e a gente começar a chegar no tédio, eu vou encerrar o nosso mini curso nessa parte aqui e ainda está faltando mais umas coisas para a gente finalizar a atomística, beleza? A pergunta é, eu posso contar com vocês para um próximo encontro para a gente finalizar isso? Pode ser? Pode sim, professor. Beleza? Eu já dou aula há muito tempo, sei que também quando fica muito longo, por melhor que seja a aula, não aprendemos mais. Tá bom, meus amores? Agora eu vou pedir para você ficar um instantinho aí, que eu vou tirar uma foto, vou postar lá no meu Instagram, e se você puder também tirar uma foto, ou me dar um feedback desse encontro, principalmente vocês que estão chegando agora na minha vida, eu agradeço muito de coração mesmo
que você possa compartilhar essa oportunidade com outras pessoas. Tudo que é grande começa pequeno. Então, isso é uma sementinha de um projeto que eu tenho, e eu tenho certeza que vai dar certo, e eu já conto com a ajuda e a participação de vocês, tá bom? Então, vou tirar uma fotinho aqui. Eu acho que tá todo mundo aqui. Nós estamos com 20 participantes, é muito legal, tá? Agradeço de coração aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem tirar, tá bom? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ah, tá, entendi. E aí, vou tirar uma foto. Agora com o negócio do gravando com a minha cara. Pronto. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar que eu tô aqui. Quem não tiver dúvida, que deve ter, mas já tá a fim de pegar o beco, né? E aí, professora, Oi, Pedro. Fica à eu vontade. não entendi aquela parte lá daquela questão do Thomson, que a resposta certa